Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com o isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Fazes-me ouvir o júbilo e a alegria para os que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito, o seu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Espírito Santo de Deus, nessa noite, Senhor, nós colocamos as nossas vidas na tua presença, Pai. Fala em nossos corações, Pai. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós abrimos nosso coração, Senhor, para receber da tua palavra, da tua graça, da tua presença, Pai, nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos. Davi é o homem que a Bíblia diz segundo o coração de Deus. Mas como alguém que tem um coração como o de Davi, como Davi, mesmo pecando, a Bíblia diz que ele tem um coração segundo o coração de Deus. O que faz Davi diferente? O que faz daquele homem que mesmo pecando, Deus o reconhece como alguém diferente? Isso é o que acontece também nas nossas vidas. Nós não somos perfeitos e devemos entender o que nos faz assim tão diferente das outras pessoas. Eu lembro que às vezes o que mais me chamava a atenção quando as pessoas iam pregar para mim, o que às vezes mais me chateava era a pessoa falar: não, você não tem salvação, nós somos salvos e você não é salvo. E eu falava: mas como? Como que a pessoa pode me abordar dessa maneira? Dizendo que ela é salva e eu não. E eu fui entender que salvação, ela não é por esforço. Ela vem da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu reconheço que eu só vou alcançar salvação através da misericórdia de Deus, que na verdade eu sou um pecador, mas Cristo me purificou. Cristo é que me restaurou. Eu estava longe do Senhor, mas o Senhor, Jesus, me aproximou de novo a Jesus, ao nosso Deus. Amém? Então nós vimos aqui Davi em um momento de confronto, em um momento de arrependimento. Irmãos, e nós como Davi, nós temos que tirar esses momentos de confrontos e arrependimento. Não adianta, irmãos, nós queremos algo novo em 2024, se nós quisermos levar nossa vida da mesma maneira que nós levamos em 2023. Por mais que você tenha lutado em fazer o que é certo, em ser justo, a nossa justiça é falha diante de Deus, e nós temos que procurar cada dia melhorar mais e mais. Então nós temos que buscar cada dia mais descer aos pés da cruz. Amém? A Bíblia diz que Davi, um grande rei que Deus levantou em Israel, ele foi o segundo. Primeiro foi o rei Saul e ele é o segundo rei de Israel.
alguém que Deus usou, alguém que Deus levantou em sua geração para fazer a diferença. Mas a Bíblia diz, no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, versículo 1, a palavra do Senhor diz que na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe e os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Davi era quem? Quem que era Davi? O rei de Israel. Mas naquela época qual que era o costume? Do rei ir para a guerra. O que Davi tinha que ter feito? Ir para a guerra. Ele desobedece um princípio, ele quebra um princípio. Irmãos, de todas as vezes nós quebramos princípios, pode ter certeza, vai dar errado. Fala para o irmão que está do seu lado, vai dar errado. Se quebrar princípio, dá errado. Davi, ele quebra o princípio, o costume. O princípio era de o rei ir com o seu exército para a guerra. Amém? Irmãos, e nós também, Deus tem isso para as nossas vidas também. Nós temos que levantarmos e avançarmos para a guerra. Nós temos uma guerra. E nós não podemos ficar dormindo enquanto acontece uma guerra. A Bíblia diz que certo dia, Davi acordou de tarde. Ele acorda à tarde. Eu creio que ali levantou. Pessoal, não foi de manhã. Quando nós deixamos de fazer aquilo que é para nós fazermos, nossa vida fica muito ociosa. Davi levantou à tarde, ele não levantou cedo. A Bíblia diz, se você pegar o texto aí, em 2 Samuel capítulo 11, você vai ver que Davi ele levanta à tarde. Creio que, como muitos irmãos, deu uma olhada no Instagram, falou, opa, não tem nada de bom no Instagram hoje, passou o dedo, olhou, o zap, opa. E aí falou, não, aqui está muito ruim, eu vou passear pelo terraço. E a Bíblia diz que Davi, ele começa a andar pelo terraço do seu palácio. Ele começa a procurar aquilo que ele não perdeu. Irmãos, o problema do crente hoje é procurar aquilo que não perdeu, andar por onde ele não deve andar, estar no lugar que ele não deve estar em horas impróprias para ele. Davi estava ali. O Instagram e o WhatsApp até é só brincadeira, mas ele estava no terraço mesmo. E quando ele está no terraço, os olhos dele vê uma mulher. E ele acha aquela mulher linda. E ele pergunta, vem cá. Chama um dos céus, fala assim, vem cá. Quem que é aquela mulher lá? Ih, Davi, aquela lá tem esposo. Aquela lá, rei, é a mulher de Urias. Um dos seus 30 valentes, que está lá na guerra. O soldado, o servo, só não falou, aonde o senhor devia estar? O que Davi faz? Vai dormir de novo? Não, quebrando princípio. Então vamos quebrar mais um. Traz ela aqui. E a Bíblia diz que eles buscam aquela mulher chamada Batseba. E Davi, a Bíblia diz, né? Vou falar no que a Bíblia diz mesmo. Coabitou com aquela mulher. E despede ela depois de pecar, quebrar um princípio, de desobedecer os princípios do Senhor. Ele despede aquela mulher, ela vai para casa. Passado alguns dias, a mulher mandou aviso. Porque sempre o pecado ele vai trazer consequências, irmãos. Às vezes o pecado nós cometemos, ele vai ter consequências, certeza, irmãos. O nosso pecado ele traz consequências. Assim como o pecado de Davi trouxe consequências na vida dele. Não ficou barato. Qual que é a notícia? Estou grávida. E agora? A pessoa que ela se afasta de Deus, ela começa
afastada dos princípios de Deus, ela sempre vai dar um jeitinho no pecado dela. Ela sempre vai dar um jeito de cobrir, de tampar aquilo que ela fez. Quem conhece alguém assim? Né? Que sempre vai ter um jeito de camuflar o pecado. Não, era só, eu estava ali com os meus amigos. Não, eu bebi, mas era sem álcool. Não, eu bebi porque na Bíblia diz que não tem problema. Desobedece e vai dar um jeito de camuflar. Não, foi a mulher que o Senhor me deu. O pecado não foi culpa minha, foi da mulher que o Senhor me deu. Não, o pecado foi da serpente. Nós temos uma tendência de nunca assumir as nossas culpas e começar a camuflar os nossos pecados. E a Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, que Davi começou a arquitetar um plano. Vai dar certo, irmãos? Um plano para cobrir pecado? Não vai dar certo. Mas ele tentou. Ele manda uma carta para Joabe, o capitão do exército dele, o general. Manda uma carta para Joabe e fala: Joabe, manda aqui Urias. Eu estou com muita saudade daquele homem. Pensa num soldado bom. Manda ele aqui para trazer notícia de como está a guerra. E a Bíblia diz que foi lá. Joabe falou: ele não é mensageiro, mas vamos mandar assim mesmo. O rei está mandando, nós obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E a Bíblia diz que pegou lá Urias o seu cavalo e chegou lá e trouxe notícia. Não, nós já conquistamos lá. Rapaz, o negócio está... Davi, a guerra está lá, nós já cercamos tudo, agora é só questão de tempo. Nós vamos avançar. Ele, não, então tá bom, obrigado aí. Ô Urias, vai para sua casa agora e fica lá com a sua esposa. Então tá bom. E Davi ficou tranquilo, mandou Urias para casa. Você acha que Urias foi para casa? Não. Urias era mais justo do que Davi naquele momento. Ele falou, ele dormiu na porta do palácio, onde estavam todos os guardas. E aí avisaram Davi e falou: Davi, Urias não foi para casa. Não dormiu na casa dele, dormiu lá no palácio. E Davi falou: mas Urias, por que você não foi para sua casa? Eu não entendi. Falou: rei, como eu posso dormir numa casa confortável, sabendo que o meu general, que os meus amigos estão ao relento lá, sofrendo na guerra? Nunca eu ia fazer um negócio desse. Davi, meu Deus do céu, que homem santo é esse? E eu desse jeito? Então, na outra noite, eu já sei, eu tenho mais meu plano aqui. Irmão, nós sempre temos um plano, né? Já sei, eu vou tacar vinho no Urias, o Urias vai ficar tonto, e aí eu escondo. Aí ele vai lá, vai ficar bêbado, e bêbado eu vou falar: faz lá, treta sem ver. E aí, assim fez. Mas tacou vinho no Urias ficou bêbado. Davi falou: agora vai para sua casa e vai dormir. Aí Urias sai de novo e dorme na porta do palácio. Acho que estava até meio bêbado. Davi falou: mas Urias, o que você está fazendo aqui até uma hora dessa? Não, eu vou falar para o senhor. Eu não vou não, meus amigos estão lá. Mesmo bêbado, Urias não quis dormir com a esposa. Porque ele estava em guerra. Ele não quis. E Davi, ele vai mais além no seu plano de pecado, porque um pecado chama outro pecado. Irmãos, fuja do pecado. A Bíblia diz o seguinte: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas com o pecado, o que ele fala? Fuja de tudo que tem aparência de pecado. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Fuja do pecado, porque um abismo chama outro abismo. Foi assim com Sansão. Sansão, ele começou a conviver com o pecado. Ele começou a andar no meio das uvas. Ele começou a beber vinho. Ele começou a ir aonde a se aliançar com as mulheres daqueles outros, as mulheres gentias. E foi indo. Os irmãos sabem onde deu. Sem visão, vivendo como escravo, servindo de palhaço
E é assim, as pessoas que saem do propósito, ele perde a visão, perde a noção. Davi, nesse momento, ele estava sem noção, irmãos. Ele pega e escreve uma carta para Joabe, chama Urias e fala na carta escrito o seguinte: coloque Urias na frente de batalha, num lugar que não tem jeito dele sobreviver. E ele pega essa carta e manda. Urias era um cara tão santo, que ele levou a carta com a sua sentença de morte e entregou nas mãos de Joabe. E a Bíblia diz que assim foi. Joabe pegou aquilo, leu e assim fez. E Urias morre pela mão dos amonitas. E passados uns dias, a notícia vem: morreu Urias. Davi, como um cara muito bom, falou: eu vou cuidar da viúva. Amém? Eu vou cuidar da viúva. E leva a viúva para cuidar dela. Então assim ele esconde ali o seu, ou tentou esconder o seu pecado com um pecado ainda maior. Ele mata, ele assassina Urias pela espada dos amonitas. Irmãos, e a Bíblia diz que passou algum tempo, e a Bíblia diz que depois de mais de um ano, Davi estava do mesmo jeito. Irmãos, por quê? A consciência de Davi estava cauterizada. Ela estava tranquila em relação a isso. O pecado, irmãos, cauteriza a nossa mente. Ele cauteriza a nossa consciência. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2 diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, seguirão espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Quer dizer, ele não estava mais se importando com o pecado. Davi estava de boa, estava tranquilo, depois de um ano que ele tinha ficado com Batseba, matado Urias e tomado a viúva para si. Estava tudo bem. Menino nasceu, tudo bom, tranquilo. Mas Deus, Ele vai expor o nosso pecado. Pode ter certeza, irmãos. Quando nós não confessamos o nosso pecado, Deus vai expor os nossos pecados. Deus envia Natã até Davi. O profeta Natã é enviado a Davi e ele vai confrontar Davi. Ele vai trazer uma palavra para Davi. E eu acho interessante que, eu creio que Natã ele fica receoso em falar para Davi qual que é o pecado de Davi. Em falar para Davi qual que é a sentença de Davi. Então Natã ele vai contar uma história. Ele vai contar uma história para Davi. Aleluias. Irmãos, e nós temos que entender o que Natã vai dizer para Davi. Ele vai contar uma história. Davi, ô rei, quero contar uma história para o senhor que aconteceu aqui no rei. Certo homem, ele tinha uma ovelhinha. E essa ovelhinha era a única coisa que ele deu conta de comprar. Ele era pobre e deu conta de comprar essa ovelhinha. E essa ovelhinha, ela brincava, os meninos dele brincavam com essa ovelhinha, comia junto com eles, bebia até água no mesmo copo que eles bebiam. Então aquela era a alegria da casa dessa ovelha. E tinha um outro homem que era muito rico, tinha várias ovelhas, Davi. Esse homem tinha muitos bois, vacas, era um homem muito rico. E certo dia chegou um comerciante na casa dele, de viajando, e ele pegou a ovelhinha daquele que tinha só uma ovelha e matou, ao invés de matar a ovelha dele. Matou a dessa família, desse homem pobre. Irmãos,
Naquele mesmo instante, Davi se levantou. Esse homem tem que morrer. Davi falou: ó, esse homem que fez isso, ele tem que morrer. E ele tem que restituir 4 vezes mais aquilo que ele tomou daquela família. Irmãos, naquele instante, Natã olha para ele e fala assim: Davi, esse homem é você. Irmãos, imagina, Deus naquele momento ele confronta Davi com o seu pecado. Pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, irmãos, Deus vai nos confrontar. Se nós pecarmos, se nós sairmos, isso é certeza, Deus sempre vai nos confrontar com o pecado, com o nosso pecado. Por isso, irmãos, na ceia, já viu antes da ceia, eu peço aos irmãos para examinar a si mesmo. É esse momento que nós temos que, antes da ceia, de pedir a Deus para nos confrontar com nossos pecados, para nos confrontar com aquilo que nos tira da presença de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas nesse momento ele estava longe de Deus. Tem muitos homens e mulheres de Deus que são homens e mulheres de Deus, mas no momento estão longe de Deus. Nós temos que ter cuidado, irmãos, como nós temos levado a nossa vida espiritual, como nós temos levado aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Davi era alguém respeitado, alguém abençoado por Deus, mas ele começa a quebrar princípios, ele começa a sair do propósito. Irmãos, esses dias o Senhor está nos chamando de volta ao propósito, de volta aos princípios, amém? Essa igreja é uma igreja que anda por princípios de Deus, amém? Nós temos um alvo, é ir para o céu, amém? É uma eternidade com Jesus, amém? Então tá bom. Eu acho que podia ser mais empolgado, mas tá tranquilo. Acho que os irmãos podiam ficar mais assim. Aleluia, glória a Deus. Olha o que Natã vai dizer para ele. 2 Samuel capítulo 12, versículo 7, versículo 8 diz assim: então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel, o livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e de Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Davi, ele tem uma sentença para aquele homem. Qual que é a sentença que Davi dá para o homem? Sentença de morte. E a outra sentença? 4 vezes mais, restituir. E se nós olharmos a vida de Davi, o menino que Batseba estava esperando, morreu. Depois morreu Adonias. Depois morreu Absalão. E depois morreu Aminon. Ao contrário, Aminon primeiro, morreu o filho que ela estava esperando, Aminon, Absalão e Adonias. Quantos filhos de Davi morreu? Quantos filhos que Davi enterrou? 4 filhos. Quantas vezes que ele tinha que restituir? 4 vezes. Irmãos, eu acho interessante. Por que será que Natã, ele vai contar uma história de ovelhas para Davi? Você já parou para pensar? Ele não podia ter contado outra história? Mas ele foi confrontar Davi com o coração de pastor que Davi tinha. Porque antes de ser rei, o que Davi era? Pastor. Pastor de quê? De ovelhas. Então ele foi confrontar com aquele coração de pastor que Davi tinha, irmã Silvia. Ele confrontou Davi. Davi, quando ele estava falando, ele lembrou lá de quando ele enfrentou o urso. Alguém que, quando Deus colocou em uma posição, defendia as ovelhas que estavam na sua administração, as ovelhas que estavam aos seus cuidados. Alguém que, se viesse o urso, o leão, ele o defendia. Mas agora Deus o deu algo melhor, ele deu o reinado. E aquele que ele tinha que proteger, o que ele faz?
ele mata com as próprias mãos. Aquele que ele tinha que cuidar com o maior cuidado, alguém que estava com ele, que ele tinha que proteger, ele mata. Então por isso Natan, ele confronta Davi, para ele lembrar de quem ele era. Irmãos, nesses dias Deus tem nos confrontado, para nos lembrarmos quem nós éramos. Quem você era? Pergunta o irmão que está do seu lado: meu irmão, quem você era? E quem você é hoje? E foi isso que Natan fez com Davi. Lembra de quem você era, o coração que você tinha, o chamado que você tinha, como você fazia para defender aquilo que estava aos seus cuidados. E agora, o que tem acontecido? O que você tem feito com o seu ministério? O que você tem feito com aquilo que eu coloquei nas suas mãos? Eu te entreguei um reino, eu te entreguei te defendi de Saul, te protegi de Saul, eu entreguei as esposas que era dele para você. Se você tivesse pedido, eu ainda tinha te dado muito mais. Se você achasse que era pouco, meu irmão, Deus te deu muita coisa. Deus tem te abençoado. Por isso corra, fuja de tudo que tem aparência de pecado. Você quer ter uma vida abençoada em 2024? Fuja do pecado. Fuja daquilo que tem aparência de pecado. Natan, ele confronta Davi. Deus nesses dias vai nos confrontar. Aleluia. Davi foi um ótimo pastor, mas nesse momento, como rei, ele fracassou. Irmãos, nós não podemos fracassar. Nós temos que seguir firmes. A sentença de Davi para o homem foi morte. Mas a sentença de Deus para Davi, primeira sentença: a espada nunca sairá da sua casa. É a primeira sentença de Deus para Davi. A segunda sentença é: de sua própria família trarei desgraça para você. A segunda sentença. O que acontece? O próprio irmão estrupa a irmã, e o irmão mata o irmão. Desgraça. Por causa do pecado. O pecado vai trazer tragédias nas nossas vidas. Então, irmãos, temos que fugir do pecado. E na verdade, não tem jeito, irmão, todos nós pecamos. E nós dependemos da graça de Deus. É a graça do Senhor. Terceira coisa: o que você fez às escondidas, Davi, eu vou expor à luz do dia. Irmãos, graças a Deus isso não acontece aqui. Mas se acontecer o que está nas escondidas, Deus vai expor à luz do dia. Amém? E não é ameaça, não, irmão. Isso é para o seu crescimento, amém? É para que você abandone todo tipo de pecado, tudo aquilo que tem te separado de Deus, tudo que tem te afastado do propósito de Deus para a sua vida, amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. É para você ter um 24 abençoado mesmo, irmãos. Não é só de falar aqui de altar, não, é para que nós venhamos realmente entender o propósito de Deus para as nossas vidas, amém? E Davi fala, Davi, ele reconhece o seu pecado e ele fala para Natan: eu pequei contra o Senhor. Reconheceu o nosso pecado. Pequei contra o Senhor. E Deus, ele conhece tão bem o coração de Davi, que Natan vai responder para ele: ó, o Senhor perdoou você, Davi. Assim como você falou que o homem tem que morrer, Deus te perdoou. Você não vai morrer, mas o menino vai morrer. Natan vai falar: você não vai morrer, Davi, mas o menino que Batseba está esperando, ele vai morrer. E eu creio que foi nesse momento que Davi, ele escreve o Salmo 51. Foi nesse momento, a Bíblia diz que no versículo 15 do capítulo 12 do livro de 2 Samuel, depois que Natan foi para casa,
O Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. O que acontece? Depois que Natan sai, Davi, ele deita no chão, ele não come, ele começa a orar, ele começa a chorar diante de Deus e clamar por aquela criança. Eu creio que Davi, ele naquele momento ele vai declarando o Salmo 51. E no primeiro versículo do Salmo 51 nós lemos, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Essa é a oração de um cristão. Essa tem que ser a nossa oração. Reconhecer o nosso pecado. Davi, ele deita no chão ali do seu palácio. Ele agora não está mais no terraço. Ele está no chão chorando e clamando a misericórdia de Deus. Irmãos, clame a misericórdia de Deus. O rei tão implacável com o rico, com aquele homem, agora ele chega para Deus e pede misericórdia. Irmãos, nós somos muitas vezes implacáveis para apontar o pecado dos outros, mas quando é o nosso, nós queremos misericórdia. E está errado? Não, está errado, nós queremos julgar os outros, mas pedir misericórdia. E Davi, ele vai para os pés do Senhor, ele começa a pedir misericórdia e falar para o Senhor: Senhor, apaga as minhas transgressões. Amém? Levante sua mão, receba essa palavra. Deus tem apagado as nossas transgressões ali na cruz do Calvário. Jesus apagou a minha e a sua transgressão, aleluia. Quem reconhece isso, aplauda o Senhor bem forte, aleluia, glória a Deus. Então, ele chega diante de Deus, ele quebra o coração diante do altar do Senhor. Ele agora não está mais no terraço, ele agora não se sente o rei, ele se sente o servo de Deus. No chão ele começa a clamar a Deus. E no versículo 2 ele: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Ele recorre à purificação que só Deus pode fazer na vida dele. Ele está falando: Senhor, purifica. Senhor, lava-me de toda a minha iniquidade, lava-me de toda a minha culpa. Irmão, você chegar diante de Deus nesses dias e falar: Senhor, eu preciso da tua presença, eu preciso da purificação que vem do Senhor, aleluias. Purifica-me do meu pecado, amém. Para ser purificado do nosso pecado, nós temos que fazer como Davi, recorrer à cruz do Calvário, aleluias, recorrer aos pés de Jesus, porque aquele sangue que desceu pelo madeiro, ele vai nos purificando, ele vai nos limpando de todo o pecado, ele vai apagando todas as nossas iniquidades. O sangue precioso de Jesus nos purifica de todo o pecado. Em 1 João capítulo 1, versículo 17 diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que nos purifica de todo o pecado? O sangue de Jesus. Davi, ele vai para os pés de Deus e fala: eu estou requerendo esse sangue. Mas Jesus não nasceu ainda, Jesus não morreu ainda, mas eu preciso desse sangue. Amém, amém. Amém, nós temos direito a esse sangue. Davi, ele não tinha o sangue ainda, mas nós temos o sangue de Jesus que nos purifica, amém. Quando nós tomamos a ceia, nós estamos falando: este sangue nos purifica de todo o pecado. Nós reconhecemos o que Cristo fez para mim, por mim na cruz do Calvário. Irmãos, Deus fez maravilhas por cada um de nós, e nós temos que chegar aos pés da cruz e dizer: Senhor, me purifica, me limpa, tira todo o pecado, porque só o Senhor pode me tirar do pecado. Amém, aleluias. No versículo 3 do Salmo 51,
Ele diz: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Duas coisas muito interessantes nesse versículo. Ele reconhece. Agora, ele sabe o que ele fez. A mente que estava cauterizada agora se abriu e entendeu a gravidade do pecado dele. Ali diante de Deus ele fala: eu reconheço o que eu fiz. Irmãos, quer ter uma vida abençoada? Reconheça o seu pecado. Reconheça o pecado e coloque ele nos pés da cruz. Porque aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia, diz a palavra do Senhor. Eu estou aqui, nós falamos muito de prosperidade esses dias, aleluia, glória a Deus, vamos todos ficar abençoados. Mas para ter bênção tem que ter arrependimento. Para ser abençoado tem que colocar os nossos pecados no pé da cruz. Amém? Aos pés da cruz tem que colocar todas as nossas iniquidades. Porque não adianta, irmãos, nós ficarmos aqui bem e tal, vamos prosperar, abençoado, glória a Deus. Mas a Bíblia diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A salvação. E o pecado nos tira a salvação. Eu acho que você não entendeu, irmãos. O pecado nos tira a salvação. Porque o pecado nos separa de Deus. Mas quando nós reconhecemos nosso pecado e falamos para o Senhor: eu reconheço, Senhor, o meu pecado, assim como Davi falou, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E ele vai falar uma segunda coisa que eu achei muito interessante: e o meu pecado sempre me persegue. Olha o que ele está falando para Deus. Na verdade, eu não estava entendendo, mas todos os dias eu lembrava de Urias. Todos os dias eu olhava para Batseba, eu lembrava do meu pecado. Eu olhava para o menino, eu lembrava do meu pecado. Aquele pecado me perseguia. Irmãos, muitas vezes nós temos sofrido, às vezes por falta de confessar pecados. Então, quer libertar? Davi, ele foi preciso ser confrontado com o seu pecado para ser livre daquilo que o perseguia. Quem está entendendo? Davi, ele está falando: ó, o meu pecado, Senhor, eu reconheço o meu pecado, porque esse pecado tem me perseguido. Só depois dele reconhecer, ele se livra do seu pecado. Davi, ele se livra. Creio que muitas vezes, irmãos, ele olhou e falou assim: aquele pecado o perseguia. Mas até aquele momento ele não tinha sido confrontado. Muitas vezes nós somos confrontados pelo Espírito Santo. Hoje, às vezes, não é preciso chegar um profeta Natan para nos confrontar. O Espírito Santo nos confronta. Às vezes, numa palavra dessa, o Espírito Santo vai lembrando coisas da nossa vida. Eu não estou falando que você precisa confessar. Às vezes, muitos aqui não precisam, mas muitos também precisam. É tempo de recomeçar de uma maneira certa. Se o pecado tem te acompanhado, se o pecado tem te incomodado, tem te perseguido, é tempo de reconhecer o pecado e deixar o pecado e ter uma vida reta diante de Deus. Versículo 4: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Olha o que Davi está falando para Deus. Falou: Senhor, eu pequei foi contra Deus, eu pequei foi contra ti, Senhor, e só contra ti eu pequei. Porque o nosso pecado, ele fere o coração de Deus. Aquele jovem lá do filho pródigo, quando ele vai fazer lá fazer um projeto também para voltar para a casa do pai, ele fala a mesma coisa, fala assim:
Pai, pequei contra ti e pequei contra os céus. Já não sou digno de ser chamado seu filho, mas me faz como um dos teus trabalhadores. Ele reconhece ali, naquele lugar que ele está, ali naquele chiqueiro, ele reconhece o seu pecado. E ele fala: Pai, eu pequei contra ti, pequei contra os céus. E aqui Davi também está falando da mesma forma: Pai, eu pequei contra ti, e somente contra ti eu pequei. Porque tudo que o Senhor fez na minha vida, tudo que o Senhor fez por mim, e mesmo assim eu quebrei princípios. Então eu pequei contra ti. Eu pequei contra ti. Fiz o que reprovas. Irmãos, quantos de nós não temos feito aquilo que Deus reprova? Quantos de nós temos feito aquilo que não agrada o coração de Deus? Então nós temos que ter a nossa vida na presença de Deus e falar: Senhor, eu quero andar segundo o teu coração, Pai. Eu quero andar segundo a tua vontade. Eu não quero fazer aquilo que não está no teu coração. Não quero fazer aquilo que o Senhor reprova. Eu quero ter uma vida na tua presença. Amém? Quem quer ter uma vida na presença do Senhor, diga glória a Deus. Amém? Pode aplaudir o Senhor, aleluias. Amém? Levante sua mão e diz: Senhor, eu quero ter uma vida na tua presença. Eu quero ser aprovado, amém? Quem quer ser aprovado aí, diga glória a Deus. Amém? Ter uma vida aprovada. Davi, ele foi reprovado. Lembro, o irmão, certo tempo atrás, aconteceu um negócio e ele me perguntou, me procurou. Eu falei: você tirou? Ah, bicho, o senhor vai me disciplinar por isso? Não, eu não vou disciplinar. Mas você tirou nota ruim na prova. Foi reprovado na prova. Fica duro para não ser reprovado de novo. Muitas vezes nós saímos mal na prova que nós estamos passando. Amém? Fiz aquilo que Deus reprova. E ele vai falar mais ainda: Senhor, a sua condenação é justa. Ele está falando: o que o Senhor está fazendo comigo é justo. A sentença que o Senhor colocou na minha vida é justo. É como aquele ladrão na cruz do Calvário. Ele falou para o amigo dele: ó, fala, na verdade o que nós fizemos, nós estamos aqui porque nós fizemos algo. E o que nós estamos sofrendo por isso é justo. A nossa condenação é justa. E Jesus vai falar para ele, ó, que ele reconhece que a condenação dele é justa. O que Jesus fala para ele? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, quando nós reconhecemos, Deus é justo. E Davi vai falar: a condenação, a minha condenação é justa. Versículo 5 diz: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Versículo 5. A Bíblia diz que Davi, ele fala: ó, Pai, eu carrego na minha vida a essência do pecado. Eu tenho o pecado na minha essência. Mas através do Senhor eu alcanço perdão. Tá certo, Pai, eu fui concebido em pecado. Eu tenho o pecado na essência da minha vida, mas no Senhor, se eu tenho pecado, Deus tem o perdão. Amém? Diz assim comigo: se eu tenho pecado, Deus tem o perdão. Amém? Aleluias. Então, se nós pecamos, Deus tem perdão. Jesus, Ele é a ponte que nos une de novo a Cristo. Porque quando nós pecamos, nosso pecado, ele nos afasta de Deus. Isaías 59, versículo 2 diz assim, ó: as nossas iniquidades, ou o nosso pecado, faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, irmãos, não adianta. Às vezes você está lá, está longe. Quem sabe a história do pastor que tinha uma vontade de tomar uma pinguinha, mas não podia tomar. Então ele vai e viaja.
E vai bem longe. E chega lá e fala, agora é a vez de eu tomar a pinguinha. E aí ele chega, vai no primeiro boteco que ele acha, falou, dá uma talagada aí que eu quero matar uma vontade aqui. Aí o cara da venda põe lá uma pinguinha para ele. Aí ele pá, a primeira dose. Aí ele fala, quanto foi? Ele falou, não pastor, que pastor não paga não. O pastor conhecia ele. Mas você me conhece? Não, uma vez eu fui lá, meu primo é da sua igreja. Meu primo é da sua igreja. Aí eu fui no culto lá, prega bom até. Então, não tem como você esconder de Deus o seu pecado, irmãos. Ah lá, né? Itapuranguense ainda é mais ainda, viu, irmão? Que aonde você vai, você acha um itapuranguense, né? Às vezes você está no Rio de Janeiro, você vê um itapuranguense. Todo lugar do mundo você vai ter um itapuranguense. Então, corre do pecado, irmãos, porque Deus vai te expor. O pecado não fica em oculto. Vocês estão entendendo, sim ou não? Mas se o pecado nos separa de Deus, Jesus ele vem e faz uma ponte. Ele nos une de novo com Deus. A cruz de Cristo é a ponte no tamanho exato que nos aproxima de novo de Deus. Então, se nós pecarmos, nós temos um advogado. A Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tens advogado no céu. A Bíblia nos diz para não pecar, mas se nós pecarmos, nós vamos levar a nossa causa a Jesus, porque Ele é o nosso advogado, amém, irmãos? E eu quero que você nessa noite entenda que arrependimento faz a diferença na vida de um cristão. Davi não deixou, mesmo com o pecado, mesmo falhando, ele não deixou de ser o homem segundo o coração de Deus, por causa do arrependimento. Irmãos, quer ter uma vida transformada? Arrependa-se, fala, Senhor, eu pequei, somente contra ti pequei. Já não sou digno de ser chamado seu filho, mas me receba como um dos teus servos, amém? Amém. Clamar, chegar diante do Senhor e falar, Senhor, realmente eu pequei. Realmente eu sou digno da sentença que eu estou recebendo. Mas tenha misericórdia. Davi tinha a cara larga para falar assim, Deus, eu mereço, mas tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Versículo 10 diz assim, cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Em outra versão, um espírito estável. Então, cria em mim, ó Deus, um coração puro. É isso que nós temos que pedir para Deus esses dias. Cria em mim um coração puro. E eu tenho uma música que sempre quando eu estou triste, às vezes quando eu estou assim, duvidando das coisas, né? Eu pego e canto, né? Falo assim, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Fala para o Senhor. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual. Irmãos, tem que ser a nossa oração. No final pode ficar aí. Se der para sair é melhor ainda, viu? Nós temos que entender isso. É um coração igual ao do Senhor. Se nós queremos um 2024 diferente, vamos chegar para Deus e falar, Senhor, eu quero um coração igual ao teu. Se olhar para mim, para dentro de mim, não vai encontrar nada de bom. E não encontra mesmo, irmãos. Nós temos um coração mau. Diz que o coração do homem é enganoso desde a sua meninice. Então mas quando nós buscamos esse coração,
E eu tenho cantado essa canção esses dias bastante. Tem que cantar, Senhor, me dá um coração igual ao teu. Eu preciso desse coração igual ao teu, Senhor. Versículo 11 diz: não me expulse da tua presença, nem tire de mim o seu Santo Espírito. Olha as preocupações de Davi. Deve ser as nossas preocupações também. Senhor, eu quero um coração puro, mas não me tire da tua presença. Eu preciso dessa presença. Não tire de mim o seu Santo Espírito, não. Irmãos, e ele não tinha o que nós temos hoje, esse Espírito Santo habitando dentro de nós. Ele não tinha o que nós temos hoje. E por causa de nada nós falamos: Espírito Santo, pode sair que eu agora resolvo tudo sozinho. Não preciso da sua presença. Davi, ele está falando assim ao Senhor. Ele tinha o mínimo do Espírito Santo. Ele não tinha tudo que nós temos. Nós somos batizados, nós temos o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós somos habitação do Deus Todo-Poderoso. E ele vai falar: devolve, versículo 12, a minha alegria. Devolve a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Davi vai falando: eu quero ter um espírito pronto a obedecer. Amém? Louvado seja Deus. Em 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 20, diz assim: quando Davi ele olhou e viu um silêncio, o povo ficou com medo de falar para ele que o menino tinha morrido, porque não quis comer, estava jejuando, já tinham alguns dias, e eles começaram a cochichar perto de Davi. Davi percebeu, e eles com medo de contar para Davi que o menino tinha morrido. Ele fala assim: o menino morreu? Aí eles: morreu, sim, rei, morreu. Davi levantou, a Bíblia diz que se banhou e foi. Olha o que diz o versículo 20: então Davi se levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Então, quando não tinha mais jeito, que o menino morreu, Davi, ele vai, se banha, se perfuma e come. As pessoas não entendem o que acontece, mas ele vai falar assim: eu orei, eu jejuei. E eles até questionam Davi: por que enquanto o menino estava doente, você não comeu e não se levantou, ficou lá o tempo inteiro? Ele falou: não, a minha esperança era salvar o menino, que Deus tivesse misericórdia. Mas se ele não quis, eu vou encontrar com ele. Essa é a esperança de Davi. Davi, ele vai falar: eu vou encontrar com ele ainda. Amém? Nossa esperança é que nós vamos encontrar com ele ainda. Amém? Amém? Nossa esperança é que nós vamos morar no céu. Amém? Davi, ele tinha uma esperança viva. E nesse versículo ele vai deixar claro que ele tinha esperança de morar com o Senhor. Davi, ele coloca a sua vida nas mãos do Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos adorar o Senhor então com essa canção? Aleluias. Feche seus olhos, coloque a mão no coração e fala com o Senhor em forma de oração.